Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paula Giovannini e eu vou estar com vocês agora na aula de ciências, porque a professora Dayana não vai poder mais, né? Ela vai ter o bebê dela, vai entrar de licença. Então, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem, que a gente tenha uma ótima aula. Sexto ano, a gente vai começar na página 288, mas essa aula que eu preparei são duas aulas juntas. Então, ela vai da 288 a 302, que é propriedades da água, tratamento de água e umas introduções sobre a água, ok? Então, elas são duas aulas em uma, na verdade. É bem curtinha, vocês vão ver. Então, vamos lá. Essa palavra, essa imagem bonita que está aí, né? A água. A gente bebe água, a gente toma banho, a gente tem contato com a água o tempo inteiro. Só que a gente tem que entender por que a água é tão importante. Por que a água está presente na vida, no nosso planeta? Entender qual é a função dela. Vamos lá. Primeiro, a água é um recurso natural, ou seja, é algo que vem da natureza, e ela só tem na forma líquida aqui no nosso planeta Terra. E isso é muito importante para a vida do jeito que a gente conhece. Porque a vida, do jeito que a gente conhece, de nossos animais, nossas plantas, nossas bactérias, dependem da água. Se não existe água, não existe vida, na maneira que a gente conhece. Pode existir outro lugar que tenha vida que não dependa da água, mas a gente ainda não conhece. Essa é a grande questão. Então, hoje, para se fazer pesquisas espaciais, para poder procurar um outro local habitável, a gente tem que achar primeiro a água na forma líquida, ok? Então, o nosso planeta Terra é o único que tem água desse jeito. E aí a gente entra numa outra coisa que a professora Dayana já até falou com vocês, que é a hidrosfera. O que seria a hidrosfera? Isso. A hidrosfera é a parte do planeta onde tem água. Todo local do planeta onde tem água é chamado de hidrosfera. Seja ele no pico de uma montanha, água congelada, seja essa água oceânica, seja essa água de um lago, qualquer tipo de água em qualquer lugar do planeta é conhecida como a hidrosfera, tá? 70% da superfície do nosso planeta é composta de água. Então, a gente é chamado planeta Terra, mas deveria ser chamado planeta Água. Tem até uma música que seus pais devem conhecer, chamado Planeta Água. Depois eu mando para vocês lá no Classroom, para vocês darem uma olhada. A hidrosfera é formada, como eu falei, com toda a água do planeta. Qualquer partezinha, micro pocinha de água faz parte da hidrosfera. A hidrosfera ela vai ser dividida em águas oceânicas, águas continentais e águas atmosféricas. As águas oceânicas, obviamente, formam o mar e os oceanos. Os mares e os oceanos. Plural, assim mesmo. As águas continentais são as que se encontram em rios, lagos, lagoas e nos aquíferos, que são águas subterrâneas que ficam embaixo do teto e nós já vamos ver como é que elas funcionam. E águas atmosféricas. Na nossa atmosfera, naquela grande camada de ar, nós também temos água, vapor d'água, né? Então, essa também faz parte da nossa hidrosfera e também vai fazer parte do ciclo da água, como vocês vão ver depois. Vamos para o próximo. A água nos seres vivos. Como eu falei para vocês, os seres vivos dependem da água. Dependem tanto que parte da composição deles é feita de água. Então, a gente vai ver aí, nós temos uma medusa, que é esse belo animalzinho aqui, a água-viva, como a gente conhece. 90% dela é composta de água. Tem até umas piadas que falam que é uma medusa e um ser humano, e a medusa fala assim, eu sou 90% água, então eu sou só 10% viva. É bem triste mesmo. Mas vamos continuar. Ou o ser humano, por exemplo. Ele tem uma variação, é de 65 até 70 e poucos por cento de água. A gente não considera esse número aqui, 65, é 70% de água. Vocês podem até ver na apostila de vocês, tá? E nós vamos ver esses outros animais, plantas e derivados de animais, como leite aqui embaixo, ó. Ele vai ter 87% de água. Ou seja, a nossa vida é constituída por essa água.
Mas no ser humano, por exemplo, onde é que está essa água? Eu não sou toda líquida e fico por aí escorrendo pelos lugares. Essa água do ser humano está contida nos tecidos, nas células que formam os nossos tecidos, no nosso sangue. Então, essa água não vai ser uma água que vai ficar escorrendo pelo nosso corpo. Ela faz parte da composição do nosso corpo. Ficou entendido? Assim como outros animais, outros seres vivos, tá? A melancia, por exemplo, quando a gente come, ela é até docinha, mas ela tem muita, muita água. Então, grande parte da composição dela é água. Agora, vamos lá. Vamos entender do que a água é feita, né? A gente sabe água. Água, tá. Mas do que ela é feita? O que forma essa água? Então, essa água, ela vai ser formada por átomos. Átomos são bolinhas muito pequenininhas que formam tudo que existe. Formam o ar, formam a mesa, formam meu cabelo, meu corpo todo, formam tudo. Esses átomos, eles vão se unir e vão formar uma coisa chamada molécula. Essa molécula é a de água, que a gente pode ver aqui, tá? Que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E isso, parecido com o oxigênio, ó, que a gente respira. Só não é igual, é parecido, tá? Então, aí a gente vai ter essa fórmula, H2O. Vocês já devem ter ouvido falar dessa fórmula, H2O. As pessoas falam muito dela. Então, é assim que é a composição da água. Todo lugar que tem água é composto desse jeito, tá? Por várias, milhares, milhões, trilhões dessas moléculas, que vão dar à água as suas propriedades e vão dar à água a sua forma. Agora vamos para as propriedades da água que estão logo embaixo, tá? Que são solubilidade, pressão, densidade, capilaridade e tensão superficial. A gente só vai ver essas, mas existem muito mais propriedades da água. A água é uma substância muito, 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 muito rica e muito, muito, muito importante. Gravem isso. Vocês vão estudar água a vida inteira, até chegar lá no 2º grau, até sair da escola. Se vocês fizerem matérias como física, geografia, ciências, qualquer uma dessas matérias, vocês vão continuar estudando água pro resto da vida. Porque a água é realmente muito importante. Vamos lá para a primeira propriedade da água. Então, lembrando, essas partes aqui são as propriedades da água, ok? Primeira, solubilidade. O que significa ser solúvel? Solúvel, normalmente a gente fala de água. Por quê? Porque consegue dissolver, consegue se misturar com aquilo que está ali. Se eu pego um copinho de água e jogo um pouco de sal e misturo, aquele sal vai sumir. Ele não sumiu e foi embora e desapareceu do universo. Não, ele está dissolvido nessa água. Porque a água, ela é o maior solvente. Ela é chamada de solvente universal, tá? Todas as coisas que não são dissolvidas na água são chamadas de insolúveis, tá? Tanto que a água dá esse nome de insolúvel em água. Normalmente hidrofóbicos, porque tem fobia de água. Viu? Pressão. Como a água também vai exercer pressão, ok? O ar exerce uma pressão sobre a gente e a água também vai exercer uma pressão. Porque tudo aquilo que é matéria, que tem massa e ocupa lugar no espaço, como a água, o ar, a gente, consegue exercer pressão sobre outro corpo, tá? Então a água ela também vai exercer uma pressão. A água que está dentro da gente exerce uma pressão e a água que está fora da gente também exerce uma pressão. Por isso que quando o mergulhador ele vai para debaixo da água, ele tem que ir com muito cuidado, muito devagar e sabendo muito bem o que ele está fazendo. Porque a água que está ficando em cima dele vai cada vez pressionando mais o corpo dele, ok? Então, essa pressão pode fazer, ó, ele estourar, tá bom? Então, a gente também, a água exerce essa pressão e tem que tomar muito cuidado quando for entrar numa piscina muito rápido, se você for mergulhar muito rápido, porque essa água pode fazer muita pressão no ouvido ou em alguns órgãos internos e você pode passar mal de verdade ou até, ó, ir dessa para melhor. Agora vamos para densidade. O que é densidade? A densidade, ele é um número que a gente vai ter quando a gente vai pegar a massa de um corpo e o volume dele, tá? Então, existem
objetos mais densos e objetos menos densos. Como é que a gente vai ver isso, essa diferença de densidade de um objeto para o outro? Quando a gente pega a massa e se ela ocupa muito volume ou pouco volume. Exemplo, se eu pego uma borracha, essa aqui, isso, ela tem uma massa, ok? Vamos supor que ela tenha 50 gramas, deve ser isso, mas ela tem 50 gramas. E ela ocupa só esse espacinho aqui da minha borracha, certo? Se eu pego essas mesmas 50 gramas de borracha ou de qualquer outro material e boto num espaço desse tamanho aqui, ó, ela vai ser menos densa. Vamos lá. Aqui ela é mais densa do que se eu botasse essa mesma massa nesse espaço todo. Por quê? Porque aqui ela fica mais juntinha. Quanto mais juntinha, mais densa ela é, ok? Quanto mais separada, menos densa. Então, quanto mais massa num espaço pequenininho, ela é mais densa. Quanto menos massa, ou a mesma quantidade de massa num espaço maior, ela é menos densa. Tá? A água, ela é bem densa. A densidade da água é 1 grama por mililitro. Enquanto, por exemplo, a do álcool é 0,7 gramas por mililitro. Ou seja, a água é mais densa do que o álcool. Como é que a gente pode ver em líquidos essa densidade? Quando você mistura água e óleo, né? O que vai acontecer? Eles não vão se misturar, porque o óleo não é solúvel em água. Lembra da solubilidade? Porque o óleo não consegue se misturar com a água. Então, você botou no seu copo óleo e água. A água, ela vai vir para baixo e o óleo, ele vai ficar na parte de cima. Por quê? Porque a água é mais densa do que o óleo. O óleo é menos denso do que a água, por isso que ele fica na parte de cima. E na parte de baixo eu tenho apenas a água, porque ela é mais densa. Agora, uma curiosidade sobre a água, uma coisa muito legal, é que a maioria dos objetos, a maioria dos corpos e dos materiais, quando eles estão líquidos, eles são menos densos do que no estado sólido. Faz sentido, né? Porque líquido eu estou mais espalhado, então o volume que eu ocupo é maior. Mas a água não. A água, ela é menos densa no estado sólido e mais densa no estado líquido. Ou seja, o gelo, ele é menos denso do que a água líquida. Tá bom? Agora vamos lá. Capilaridade. Capilaridade é a capacidade da água de subir de novo. Então, capilaridade é a propriedade da água que faz com que ela suba por tubos finos, tubos capilares, tá? Isso acontece nas plantas, isso acontece se a gente coloca um canudo no nosso copo e muda a pressão com o nosso dedo em cima, o líquido vai subir, tá? Então, na verdade, essa propriedade tem um pouquinho a ver com a de baixo. O que vai acontecer? A água, ela fica bem juntinha, tá? Ela fica bem coesa, bem ligadinha. Então, isso vai fazer com que ela vá subindo devagar e puxando as outras moléculas de água. Esse é o princípio da capilaridade. Isso é muito importante, porque é um dos mecanismos que fazem com que a seiva lá da raiz, a água que a planta puxa lá na raiz, chegue até as folhas, tá? Não é só essa propriedade que faz com que a seiva chegue até as folhas, mas é uma delas. Essa capacidade dos líquidos, e principalmente da água, subirem em vasos bem fininhos, chamados capilares. A gente até tem capilares no nosso corpo, que são normalmente os vasos que estouram quando a gente faz muita força. Agora vamos lá. Tensão superficial. A tensão superficial é uma coisa muito legal. Por quê? Porque ela forma como se fosse uma película bem fininha na superfície de corpos de água, por exemplo. Se eu coloco um copo d'água e encho ele até a boca, vai se formar uma camadinha meio redonda na parte superior dele, assim. Isso é tensão superficial. Se eu quebrar aquela tensão superficial, que pode ser feita até com um detergente, depois eu vou linkar um vídeo para vocês, tá? Lá no Classroom, para vocês poderem ver. Se eu quebro a tensão superficial, aquela
película se espalha, tá? É como se ela quebrasse. A gente, quando entra na água, e aí a gente vai colocando o pé devagar, a gente está quebrando essa ligação, como se as moléculas de água, essas que vocês estão vendo aí, elas ficassem bem juntinhas, bem ligadas. E aí, conforme a gente entra na água, a gente quebra essa tensão superficial e consegue afundar, ok? Animais muito, muito leves, por exemplo, alguns insetos, conseguem se equilibrar nessa tensão superficial. Então, aqueles mosquitinhos que você vê em cima da água, como se eles estivessem andando sobre a água, é basicamente isso. Porque eles são tão leves que eles não quebram essa força chamada tensão superficial da água. Ok? Vamos para a próxima. Então, nós vamos entrar aqui em uma outra coisa que se chama estados físicos da água. Toda matéria, ela tem 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Eu digo 3 principais porque existem outros, mas são esses que a gente vai estudar no 6º ano, ok? O sólido é quando as moléculas estão muito juntas, muito, muito, muito juntas, tá? O líquido, elas estão um pouquinho mais espalhadas. E o gasoso, elas estão bem separadas. Então, nós temos essas 3 principais estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A gente consegue ver na água isso mais facilmente, com a água líquida, que a gente bebe, que a gente toma banho, o sólido, o nosso gelo, e o gasoso, quando a gente coloca uma água para ferver, por exemplo, sai aquele vaporzinho, aquilo é vapor d'água, ok? É água no estado gasoso. Aí, nós vamos ter 2 outras propriedades que vocês vão começar a ver agora, que são o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão é quando a água líquida vira água sólida, tá? Ou ao contrário, quando a água sólida vira água líquida. Esse ponto é o marco ali. Se eu coloco um copo de água na geladeira, quando chegar a 0 graus Celsius, essa água vai congelar. E o ponto de ebulição: coloco uma panela de água no fogão, tampo a panela de água, ligo o fogão, quando chegar a 100 graus Celsius, essa água começa a ferver e ela começa a virar vapor. Só que isso é muito importante lembrar que é a nível do mar. Quando a gente está em lugares a nível do mar, que é mais baixo, ok? Aqui onde a gente mora, na Baixada Fluminense, é assim. Conforme a gente sobe, ok? Sobe a serra, vai para Petrópolis, vai para Friburgo, isso vai mudar, ok? Porque vai mudar. Lembra que a gente falou que a água exerce uma pressão sobre o nosso corpo, por exemplo, quando a gente entra na água? Quando o ar também faz essa pressão. Então, quando a gente sobe, menos pressão tem. Então, na verdade, vai ferver mais rápido essa água, ok? E vai congelar também mais rápido. Então, quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Agora a gente vai ver como é que a gente vai passar de um para o outro, que são as mudanças de estado físico. Lembrando dos pontos de fusão e ebulição a nível do mar, tá? Show! Vamos lá. Mudança de estado físico. Esse gráfico aí pode parecer um pouquinho meio bagunçado, mas a gente vendo com calma vai conseguir entender. Vamos lá. Primeiro, quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Ok? Lembra que eu falei? Ponto de fusão, quando passa do estado sólido para o estado líquido. Então, sólido para o líquido chama fusão. Líquido para o gasoso se chama vaporização, porque eu vou transformar em vapor. Mas a gente não pode fazer só esse caminho indo, a gente também pode fazer o caminho voltando. Como é que funciona esse caminho voltando? O gasoso, o líquido, se chama liquefação. O líquido para o sólido, solidificação. Eu acho que esses ficam mais fáceis, né? Gasoso para o líquido, liquefação. Líquido para o sólido, solidificação. São os nomes mais fáceis de se entender. Agora, a gente só tem como fazer esse caminho de escadinha, passando por cada estado físico? Não. Eu posso ir do sólido lá para o gasoso direto e do gasoso direto para o sólido, ok? Então, do sólido, olha aí, para o gasoso direto é o quê? Lá em cima, sublimação, ok?
E do gasoso para o sólido é o mesmo nome. Ficou entendido? A gente consegue ver sublimação quando a gente tem aquelas bolinhas de naftalina, que é um negocinho branco que as pessoas mais antigas colocavam no armário. Aquilo ali você coloca, ou até pedrinhas de cânfora. Você coloca essas pedrinhas no local e elas vão simplesmente desaparecendo, tá? Elas vão virando a sua forma gasosa. Elas não passam pelo estado líquido antes. Continuando. Agora, a gente vai ver como é que funciona esse movimento da água no nosso planeta. Porque eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Você sabia que a água que a gente bebe hoje é a água que o dinossauro bebeu lá no Cretáceo? Pois é. Por quê? A água chegou uma única vez aqui no nosso planeta Terra, de uma única maneira, que foi através de uma chuva de meteoros. Ela veio no estado sólido, porque como vocês viram com a professora Diana, tem alguns meteoros, né, meteoroides, vocês viram com ela que o nome certo é esse. Esses meteoroides, o que acontece? Eles têm uma cauda bonita que faz aquela luz, né, que pode ir queimando depois, que também é feita de gelo. Parte da composição deles é gelo, tá? Pode ser gelo de vários materiais, não existe só gelo de água, ok? Mas quando houve essa chuva de meteoros no nosso planeta há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás, essa água, na forma sólida, cai no nosso planeta. E aí começa o nosso ciclo da água. Por quê? Lembra, nosso planeta era uma bola muito quente. Cai a água. O que essa água na forma de gelo vai fazer? Ela vai, ó, evaporar. E assim vai se formando a nossa atmosfera. E ainda hoje, essa água está num ciclo. Ela não sai simplesmente, foge do nosso planeta e sai correndo, ok? Nem some do nada. Ela vai estar num ciclo. Vamos ver qual é esse ciclo? A gente tem água nos rios, nos mares, ok? Estão lá paradinhos. O que vai acontecer com essa água? E a gente também tem água nos seres vivos, lembrando. A gente já viu lá no início da nossa aula. Essa água vai evaporar, ou os seres vivos vão transpirar, liberando essa água. Essa água, na forma de vapor, vai subir para a atmosfera. Na atmosfera, essa água vai sofrer um processo chamado de condensação, ok? Essa condensação é quando, a gente acabou de ver, é quando a água no estado de vapor se transforma na água no estado líquido. Quando ela condensa, o que vai acontecer? Ó, chuva. Ela vai precipitar, que a gente chama. Precipitar, cair, chover. Ok? Essa água que chove vai para nossa terra, vai alimentar os nossos rios também, vai alimentar os nossos mares, e vai infiltrar na terra. Essa infiltração, ela pode ir para partes mais próximas do solo, chamadas de lençóis freáticos, ou ela pode ir para águas mais profundas, chamadas de aquífero, que a gente já vai ver o que são esses aquíferos. Essa água do lençol freático, ela vai ser reabsorvida pelas plantas, e aí ela vai entrar de novo nesse ciclo da água, tá? Essas águas mais profundas, elas demoram um pouco mais para voltar para esse ciclo, mas elas voltam. E uma coisa muito importante, que eu tinha esquecido de falar, é que a gente tem a água aqui, no gelo, tá? Essa água congelada, ela vai degelando devagar. Esse degelo normalmente cai em rios ou em mares. E aí, essa água vai fluir para esses rios e mares para poder entrar novamente, mais uma vez, nesse ciclo da água. Antes da gente continuar nossa aula, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, a gente vai tratar aqui rapidinho de uma coisa. A água que a gente tem no nosso planeta, ela vai ser dividida, ok? A água que está no mar, a água que está nos rios e a água que está congelada. A água que está nos rios para consumo nosso e tal. Por quê? Porque de 100% da água do nosso planeta, 97% dessa água é salgada. 3% dessa água é doce, tá?
Só que 2% dessa água doce está congelada nas geleiras, lá nos altos das montanhas e tal. E 1% dessa água está em rios, lagos, lençóis freáticos e nos aquíferos. Apenas 1%. Então, apesar da gente ter muita água nesse planeta, parte dessa água não é consumível, principalmente a água salgada. Agora, deixa eu diferenciar aqui para vocês água doce e água salgada. Por que é chamado assim, doce e salgado? Né? A gente sabe que a água, na verdade, ela não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, tá? Então, por que a gente sente água doce e água salgada? Consegue diferenciar? Porque existem sais minerais dissolvidos nessa água. No mar, a gente tem uma quantidade muito alta de sais minerais, porque esses sais minerais vêm carregados da terra. São os rios que carregam esses sais minerais até o mar e despejam lá. E conforme a água vai evaporando, ela não leva esses sais minerais. Só o que evapora é a água mesmo. Então, os sais minerais vão ficando acumulados no mar. Por isso que ela tem um gosto mais salgado. O rio doce, né? Que a gente chama, ele na verdade não é doce, ele também tem sais minerais. Só que a diferença é que a quantidade é menor. Então a gente não sente esse gosto tão salgado como a da água do mar. Foi? Então, lembrando, 1% só da água que a gente tem é consumível. Até porque, né, grande parte dessa água, também a água que está congelada, ela vai derreter e cai no mar. Então, a gente tem que conservar muito bem essa água. Agora a gente vai ver como essa água sai de rios, sai de reservatórios de água e chega até nossas casas, tá? Com o tratamento da água. Aí, como funciona o tratamento da água? ETA, Estação de Tratamento de Água. A gente tem várias, inclusive a que a gente tem aqui é a ETA Guandu, né? Que é uma das maiores do mundo em volume de tratamento de água, trata muita água. Ele entrou no Guinness. Guinness é um livro famoso de recordes, né? Para quem não conhece. E em 2007, ela entrou como o maior tratamento de água por volume de água do mundo. A gente tem umas discussões sobre o Guandu, né? Nós tivemos um problema com a água de tratamento agora, mas ele ainda é um grande local para tratamento de água. Vamos lá. A gente normalmente tem uma represa. A gente pega um rio e represa, tá? Faz ele parar de correr com tanta intensidade para poder essa água ficar mais parada e conseguir fazer esse tratamento. Então, a primeira etapa é a captação. A captação você coloca tubos, canos nessa represa e vai puxar essa água até um dos primeiros tanques, ok? De tratamento. No primeiro tanque, você tem a floculação. Floculação é para fazer aglomerar as partículas de sujeira. As maiores partículas de sujeira, elas são aglomeradas na parte da floculação para poder ser retirada daquela água. Depois, é através de movimento que se realiza essa floculação, ok? Essa água é mexida e aí as partículas maiores saem. Depois, essa água que foi captada e floculada, ela vai para os tanques de decantação, onde a água só fica parada, tá? O que vai acontecer? As partículas, por serem mais densas, a gente já viu nesse slide, elas vão para o fundo e aí elas são retiradas também, tá? Depois, você vai para a filtragem. Como é que funciona essa filtragem? Você vai ter várias camadas de areia, cascalho, carvão. Essa água vai passar por ali. E as partículas que não foram retiradas nem na floculação, nem na decantação, vão ficar presas nesse filtro. E aí, quando elas saem dessa filtração, elas passam por um outro processo, tá? A desinfecção. A desinfecção vai adicionar cloro e flúor na água. Cloro para poder limpar, flúor, porque um dos problemas que a gente tem é a ausência de flúor. Então, eles adicionam na água por conta do tratamento dos dentes. As pessoas não vão muito aos dentistas, então bebem água com flúor, tá?
E aí vai para um reservatório, às vezes um reservatório maior da empresa, e depois ele vai ser redistribuído e fica na sua caixa d'água, tá bom? E aí você pode usar. Lembrando que, apesar da água passar por todo esse tratamento, às vezes a gente tem canos muito antigos, às vezes o tratamento não é tão bem feito. Então, que a gente tenha outro filtro em casa. Ou quando for consumir água, a gente ferva, não consumir água direto da torneira, tá? Porque, vocês sabem por que a gente passou por uma crise hídrica agora recentemente lá no Guandu? Então, o nosso reservatório lá do Guandu, ele, além de ser um reservatório muito grande, muito antigo, ele não é muito bem observado. Então, chega muita deposição de matéria orgânica ali, tá? Pode ser matéria orgânica de empresas, de esgoto. E aí, a gente teve um problema com algumas algas de lá. Por isso que deu esse cheiro, gosto muito forte e mudou a coloração da nossa água. A gente já vem enfrentando problemas com a estação de tratamento do Mandu, principalmente o pessoal aqui da Baixada Fluminense, já sente isso há muito tempo. Eu tenho uma amiga que uma vez ela abriu a torneira de madrugada e a água estava amarela, amarelíssima. A água de tratamento que saía da bica da casa dela. Por isso que é tão importante ou a gente comprar água mineral ou ter um filtro em casa e prestar atenção no cheiro e no gosto da nossa água, tá bom? Por último, eu queria falar para vocês sobre a água do nosso país. O nosso país é muito rico em água, não só em água visual, que a gente consegue ver, por exemplo, no Rio Amazonas, que é gigantesco, o Rio São Francisco, nós temos muitos, muitos rios. Isso é uma coisa muito boa, na verdade tem a ver com a posição do nosso país, já já explico isso. Mas também a gente tem muita água reservada no nosso solo, no nosso subsolo, lá embaixo. Lembra que a gente falou de aquífero? Então, nós temos dois grandes aquíferos. Na verdade, são os dois maiores do mundo, que é o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani, tá? Eles estão, como vocês podem ver aqui, o aquífero Alter do Chão, ele consegue pegar não só parte do Brasil, a Amazônia quase toda, o norte quase todo, na verdade, sai lá só no mar, lá no Maranhão, mas ele também pega outros países, assim como o aquífero Guarani, que pega ali o centro-oeste todo, parte do sudeste, parte do sul e outros países também. E esses aquíferos têm água na nossa propriedade. Então, por isso que a gente fala de tanto de conservação de água no Brasil. É uma coisa muito importante. Nosso país tem muita água, mas a gente também polui muita água. A gente tem vários esgotos irregulares, a gente tem várias poluições que as pessoas fazem manualmente, né? Infelizmente, a gente não tem um bom tratamento de esgoto, um excelente tratamento de esgoto no país inteiro, mas o máximo que a gente puder para fazer, preservar a nossa água, que é abundante, a gente faz. Porque existem países que já fazem processos como de dessalinização da água, que é muito caro, muito difícil, e a água não fica igual. Porque tirar o sal da água é muito difícil, tá bom? Então, que a gente aprenda a preservar tudo isso e prestar atenção. Quem toma conta das águas do nosso país é a ANA, a Associação Nacional das Águas, tá bom? Depois eu vou mandar lá para vocês no Classroom. Eu gosto de mandar materiais extras, porque às vezes não dá tempo de botar aqui no slide. E para vocês darem uma olhada sobre a ANA, sobre os nossos aquíferos, sobre as águas que tem aqui na nossa Baixada Fluminense, sobre os rios que passam por aqui, para a gente tomar bastante cuidado com essas coisas, tá bom? A água é um recurso importantíssimo. Outra coisa, bota aqui embaixo nos comentários o nome de vocês para saber quem assistiu o vídeo. Isso é muito importante para a presença da aula, ok? Por favor, quem não conseguir botar o nome aqui embaixo, bota o nome lá no Classroom, mas o ideal é que coloque aqui embaixo. Outra coisa, eu vou passar uns exercícios, não vou passar tudo, porque é muita coisa. Então, anota aí. A página 291 e 293
a página 300 e 301. São 4 páginas só, tá? Elas são bem distantes, porque, como eu falei, são 2 matérias separadas. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei dar aula para vocês. Semana que vem a gente se vê de novo. E estudem bastante. E qualquer coisa, manda dúvida lá para mim. Um beijo, foi um prazer.